E a minha história começa não comigo, começa lá atrás com a minha avó. A minha avó, ela tinha problemas mentais, segundo minha mãe. Minha mãe disse que minha avó, tipo, era uma pessoa normal, mas tinha alguns problemas mentais. Exato. E minha avó teve alguns filhos, vários filhos. Só que minha avó também não tinha condição, passava muita fome também. Então minha avó tinha os filhos e dava os filhos para as outras pessoas. E ela sempre fez isso. E aí teve minha mãe também. Só que minha mãe ela não deu para outra pessoa, ela colocou no orfanato. Então minha mãe já cresceu sem pai, Sim. sem mãe e em um lar onde foi criado ali sem um pai e sem uma mãe, sem aquele alicerce, sabe? No orfanato. E aí depois minha mãe viveu esse tempo todo nesse orfanato e aos 18 anos precisou sair porque já estava de maior. Então minha mãe foi pra rua e ela viu realmente o que era viver. Sim. Ela começou a trabalhar e morar sozinha e é isso. Aí depois ela se relacionou com um homem, Exato. que é o pai dos meus irmãos, o meu irmão e minha irmã. Exato. E aí depois disso ela ficou grávida dos dois Exato. e nisso ela foi abandonada por ele. Depois que minha irmã já tinha 5 anos, meu irmão tinha 4, ele saiu da Bahia, de onde eu nasci, e foi para Minas Gerais para procurar trabalho. Mas antes, como a fome entrou na vossa história? Eu acho que a fome está na história da minha família já há muito tempo, desde a época da minha avó, porque minha avó não tinha condição. E como lidaste com isso? Como eu lidei com isso? Nessa fase, exatamente. Nessa fase eu ainda não da tua tinha nascido. infância. Não, antes de quando, após ter já nascido. Então, eu nasci... Porque presenciaste também a fome Sim, sim. na tua família. Primeiro assim, a fome é uma coisa que sempre fez parte da minha vida desde até meus 17 anos. Sim. Tipo, já não passava fome quando eu era criança, só que sempre foi super difícil. Exato. Então, eu nasci em um barraco de madeira, onde era um quadrado de madeira, tinha Sim. apenas um banheiro também de madeira e o piso era todo de barro batido. Exato. Nós não tínhamos energia elétrica, nós não tínhamos chuveiro e nós só tínhamos água encanada. E nós usávamos vela. Eu fui ter energia elétrica em casa depois dos meus 11 anos. E nesta altura, o que sentias mais a falta? Era mais de fome ou de presença do teu pai ou de amor? Olha, quando a gente é criança, por exemplo, eu e minha irmã, a gente passou por muita coisa. Sim. Conversando com minha irmã hoje em dia, eu percebo que ela passou por vários traumas que eu passei também, por não ter... Além de não ter o nosso pai presente, porque ele abandonou ela, e eu cresci sem pai também. O meu pai conheceu minha mãe apenas um dia, Exato. no qual eu nasci, e meu pai não sabia que tinha tido um filho. Exato. E aí... Qual foi a E pergunta? nessa altura, o que sentias mais? Era falta de Ah. fome ou presença ou amor? Eu acho que era tudo ao mesmo tempo. Porque a minha mãe nunca estava em casa, minha mãe estava sempre trabalhando. Imagina, você ter 3 filhos, criança, um de 5 anos, 4 anos e eu de 1 ano. Exato. E ela na rua sempre trabalhando. Eu lembro que minha mãe saía às 7 da manhã e voltava às 7 da noite. Aí a gente passava todo o tempo em casa sozinho. E minha irmã, com 5 anos de idade, cuidava de mim. Ela que me dava minha madeira, ela que trocava a minha fralda. Ela com 5 anos de idade, sabe? E o que tens a dizer, talvez, podemos ter aqui no nosso público um morador ou uma moradora de rua que está atualmente a passar fome. O que tens a dizer a essa pessoa? Eu acho que mantém a esperança, sabe? Eu acho que todos os dias não são iguais. Hoje você pode estar, desculpa a palavra, Sim. pode estar na merda, pode Sim. estar na pior, mas todo dia é um dia diferente. Você não conseguiu hoje, mas um dia você vai conseguir, alguém vai estender a mão. Uma fundação como essa pode chegar até essa pessoa. Exatamente, por isso que está aqui a Fundação Bocapta. Vocês podem mandar coisas, a vossa ajuda, contribuir também para a Fundação, porque o objetivo da Fundação é matar fome, é ajudar a pessoa que esteja a necessitar. E mais tarde, Lucas, mudaste para Minas Gerais. Exato. Como foi essa experiência? Depois que... Foi assim, é muito estranho, porque desde que eu nasci foi tudo muito difícil. E as coisas foram melhorando de pouquinho em pouquinho. Quando eu cheguei a ter meus 11 anos, Sim. foi quando minha mãe reconstruiu a nossa casa de madeira para tijolo. Exato, sim. E aí, quando já estava tudo quase ok, quem chega de Minas Gerais? O pai do meu irmão volta de Minas Gerais. E nisso ele estava bem, estava gordo, estava saudável, falando, eu voltei para ficar com vocês e tal. E todo mundo, a gente ficou, tipo, feliz. Exato. Falei, cara, agora a gente vai ter uma figura paterna Peço dentro de casa. desculpa, agora passou-me uma questão muito importante. Nessa vossa casa de madeira, conseguias sonhar nessa casa? Quando dormias, conseguias ter sonho? Qual sonho, qual tipo de sonho chegaste a ter nessa casa de madeira? Na verdade, eu não pensava, tipo,
Meu maior sonho era ter uma casa de tijolo ou um quarto só pra mim. Só que pra mim, isso na época não existia. Pra mim era impossível. Eu sempre ia morar na casa de madeira, eu sempre não ia ter comida em casa. Pra mim era essa a minha Sim. realidade. Porque era a minha, dos meus vizinhos, de todo Sim. mundo. Mas passavas algum desejo na tua cabeça de, ai, eu quero ser um dia artista ou modelo, sair dessa casa de Pra madeira? falar a verdade, não. É uma história engraçada porque minha mãe fala que quando eu era criança, o que eu mais queria ser, o meu sonho era, tipo, trabalhar no caminhão do carro do lixo. Pra poder achar as coisas no lixo e levar pra casa. Nossa, isso, uau. Qual mensagem tem para deixar? Porque eu tenho todo tipo de público. Tocaste num ponto muito sensível. Talvez agora também temos um irmão que trabalha no lixo e tudo mais, por falta de meios financeiros e tudo mais. Qual mensagem quer deixar para esse nosso irmão ou irmã? Pra pensar sempre grande. Quando a gente vem de baixo, a gente só pensa baixo. Então, procura pessoas grandes, procura pessoas que pensam fora da caixa. E Exatamente. sempre tem esperança, porque tudo muda. Como eu falei, nenhum dia são iguais. Exatamente. Tocaste no ponto de Minas Gerais, estávamos na mudança, na sua mudança de Minas Gerais e tudo mais. E aí tiveste choque com o teu padrasto. Como foi essa experiência? Ai, eu sempre fui muito feliz, eu fui muito, muito feliz. Hoje em dia eu sou tímido porque eu trago essa cicatriz até hoje. Mas até meus 12 anos eu fui super extrovertido, eu gostava de cantar em público, de falar. Minha mãe até hoje fala que quando alguém falava pra cantar, eu era o primeiro a correr. Deixa eu cantar, deixa eu fazer alguma coisa. E depois que a gente que a gente mudou pra Minas Gerais, primeiro a gente saiu de perto dos nossos amigos, começou a morar de aluguel e passar muita necessidade. E ainda por cima o meu padrasto, ele voltou a beber e era alcoólatra, ou seja, ele batia na minha mãe, ele batia em mim, batia no meu irmão, quebrava a casa inteira. Inclusive tem um episódio, imagina, a gente estava na nossa segunda casa, porque a gente tinha sido expulso da outra que ele quebrou. E nesse dia tava eu e meu irmão assistindo televisão e não tinha nada para comer em casa. E aí até que a gente escuta minha mãe chegando com essa sacola cheia de compra. Um monte de sacola na mão. E minha mãe foi pra cozinha fazer comida, ela fez feijão, fez frango cozido, arroz, fez aquele banquete. Comprou margarina, comprou pão, comprou biscoito, tudo. E a gente na sala, só esperando o feijão ficar pronto pra gente comer. Até que o meu padrasto chega e dá uma pesada na porta, porque ele só sabia chegar em casa assim, dando pesada na porta. E já falando nome feio, tipo, ô desgraça, aquela coisa lá toda. E já xingando minha mãe. Aí foi pra cozinha, começou a brigar com minha mãe e eu ouço panela caindo no chão, tudo isso acontecendo. E quando eu cheguei na cozinha, tava toda a nossa comida do fogão, tava tudo espalhada pelo chão. E vocês com fome assistiram? E eu com fome. Aí a gente tava, tipo, quase o mês todo sem comer, porque a gente tinha que esperar minha mãe receber pra ela comprar alguma E coisa. se o teu padrasto estivesse a assistir aqui o programa Diva das Dicas, diretamente do estúdio Voz Criativa, qual mensagem desejas passar Eu acho que hoje em dia, para ele? Hoje em dia, depois que tudo isso passou, eu prefiro não guardar mágoa. Mas claro que tem uma mágoa dentro do meu coração, eu sei que tem, porque Cicatriz. toda vez que eu penso nisso dá uma raiva muito grande, porque eu tinha 13, 12 anos, eu via ele batendo na minha mãe e eu só queria ter força de pelo menos separar, sabe? Exato. Então hoje em dia, quando eu penso nisso, eu me encho de raiva, eu falo, por que não tinha um adulto ali pra proteger minha mãe, pra proteger a gente? Mas uma coisa que eu diria é, tá tudo bem. Eu acho que essa dor que você causou na gente deixou a gente muito mais forte. Hoje em dia, se eu ver alguma coisa acontecendo com a minha família sobre alguém que tá alcoólatra, eu sei que eu vou proteger, Sim. porque eu ficava várias noites sem dormir. Uou. Inclusive, tem um episódio também que eu lembro que minha mãe trabalhava sempre de manhã cedo. Sim. E ele passou a madrugada inteira brigando com a gente, até que a gente conseguiu jogar ele pra fora de casa. Exato. E aí ele queria entrar. Aí minha mãe falou pra mim, Lucas, fica na porta que eu vou dormir, porque ela precisava Nessa dormir. altura tinhas quantos anos? Ali eu já tinha uns 13 anos. 13 anos. E aí minha mãe pediu pra mim ficar na porta. Eu fiquei na porta, tipo, a madrugada inteira, assim, na porta, Sim. pra ele não passar. Ele ficou lá, tipo, a madrugada inteira sentado, esperando eu sair pra ele entrar, e minha mãe dormindo. Como olhavas para isso? Com O que- ódio. Era muito injusto, porque eu chegava na minha escola no outro dia morrendo de sono. Eu tava cansado, eu tava com sono, e eu tava, tipo, todo machucado, que ele batia, eu ia separar, ele mordia a gente também. Então, Exato. eu tinha um monte de cicatrizes no braço, que ele mordia a gente. E eu tinha muito, muito ódio. Eu olhava para meus colegas de sala e falava, cara, tá todo mundo descansado, todo mundo tem um pai e uma mãe saudável, todo mundo toma café, almoça e janta, e por que que eu passo dificuldade, eu apanho do meu padrasto, minha mãe não consegue dormir de noite, eu não consigo dormir? Era terrível. Lucas, realmente tu és uma pessoa muito forte, porque há pessoas que, infelizmente, passam por momentos assim,
desesperados de vida e depois não conseguem se reencontrar. Sim. E tu conseguiste reencontrar, continuar firme, procurar ser cada dia um novo tipo de Lucas. Mas isso demorou muito. Eu precisei chegar no fundo do poço e depois conseguir olhar pra mim e falar, peraí, eu sou interessante. Como foi o teu processo de cura? Primeiro, bora falar sobre o fundo do poço. Exato. Eu lembro que eu já estava com 15, 16 anos e eu tava naquela coisa, né? Tipo já não gostava mais de mim. Poxa, minha casa, violência. Meu padrasto bate na minha mãe, tudo de ruim acontece. Eu não tenho amigos, ficaram tudo na Bahia. Até que eu lembro que eu caí numa depressão muito grande e eu comecei a cortar os pulsos. E aí eu tenho cicatrizes até hoje, aqui ó. Tudo isso que eu cortei. Aí eu cortei o pulso, eu cortei o ombro, cortei a barriga, então todos os lugares. Aqui é cicatriz? É, cicatriz. Eu cortei assim, assim. Tá por baixo da tatuagem. Exato. Consegues mostrar para o público? Nota-se sim, nota-se. Então, por que decidiste fazer tatuagem por cima desses cicatrizes? Porque eu tinha muita vergonha do meu passado e eu decidi fazer tatuagem quando eu falei que eu decidi que eu seria modelo. Aí eu falei, cara, quem é que vai contratar um modelo todo com cicatrizes de automutilação? Então eu tenho cicatrizes aqui, no ombro e na barriga. Era para disfarçar. Exato. E eu tenho tatuagem aqui, no ombro e na barriga. Só E pra achas tampar. que até hoje em dia ainda carregaste cicatrizes do teu passado? Ou encontraste cura? Ou estás no processo? Eu encontrei cura para algumas coisas e para outras coisas eu estou em processo ainda. Certo. É porque eu não tenho aquela amizade para poder desabafar. Eu não tenho, tipo, uma mãe presente física. Não dá para se curar por telefone. Exato. Eu também não tenho um pai presente. Conheço já meu pai biológico, mas não tenho ninguém presente na minha vida. Eu moro sozinho. Mas eu vou de pouquinho em pouquinho, conversando, tentando fazer terapia. Exato. E eu preciso ser curado. Eu estou nesse processo. Como conseguiste conhecer? De que forma foi esse conhecimento ou como conseguiste conhecer o teu pai biológico? Então, foi em 2021. Eu lembro que eu sempre procurei, Sim. porque ele era jogador de futebol. Então, minha mãe falava pra mim, olha, ele joga no futebol no time de futebol chamado Riven. Exato. Ele é loiro, dos olhos verdes, ele mora em Salvador. Toda essa característica passou pra mim. E eu ia pesquisar e ficava cansado. Só que aí eu lembro que eu namorava em 2021. E essa minha namorada, ela não trabalhava. Ela ficava só em casa o dia todo. E ela era, tipo assim, vou correr atrás. Então, ela procurou. Aí achou um tio, que achou um primo, que achou isso. E ligava, até que ela achou uma prima minha. Aí falou com essa prima minha começou a mandar foto dos meus irmãos. Sim. E aí a história acabou. Porque, tipo, eu vi meus irmãos, então na minha cabeça eu pensei que todo mundo já me conhecia. Meu irmão me conhecia, minha irmã, meu pai. Aí eu pensei, vamos entrar em contato comigo, já que já me conhece. Sim. Acabou que ficou por isso mesmo. Aí 2 anos depois, a minha prima entrou em contato comigo. Exato. Falou, você vai estar vindo pro Brasil e tal. Aí eu falei, sim. Aí até que, pela primeira vez, ela falou com a minha irmã, olha, o seu irmão vai vir pro Brasil. Ela, como assim, irmão? Não tenho irmão, não. Aí já mandou mensagem pra mim. Que história é essa que a gente é irmão? Que história é essa que não sei o quê? Eu falei, sim, nós somos irmãos, você não sabe? Não, porque eu tô sabendo agora, achando que era golpe, sabe? Exato, sim, Aí eu fui e contei toda a história que minha mãe contou pra mim. Exato. Que eles ficaram uma vez. E o vosso primeiro encontro foi como? Foi muito Com o teu legal. pai? Primeiro meu encontro foi com minha irmã. Aí a gente marcou de se encontrar lá em Salvador. E aí eu vi que ela tava assim, toda, tipo, cismada. Será que é? Não sei o quê. Só que depois a gente viu que a gente realmente se parece. Exato. E aí a gente marcou pra ir na casa da minha avó, pra encontrar com meu pai. Só que aí meu pai tava nessa, de que tava todo mundo brincando, que Não que era era verdade. golpe. Sim. E aí minha irmã falava, seu filho tá aqui, venha ver seu filho. E ele falava, tipo, no telefone, tipo, por mensagem, não é meu filho não, que coisa é essa, não sei o que, é golpe. Até que eu tava assim na sala da minha avó, Sim. e a minha tia falou, olha, seu pai chegou. Aí eu, não chegou nada. E quando eu olhei pra trás, eu vi ele. Nossa, meu coração acelerou. Eu fiquei, meu pai? Como assim? Tipo, eu cresci. Não teve essa de, eu vi meu pai quando eu tinha 1 ano. Não, nunca vi meu pai. Eu fiquei, cara, ele é E meu pai. nessa altura estavas com quantos anos? Ele tava com 25. Foi Já há 3 grande. anos atrás. Uau. E aí eu fui até ele, abri o portão e não tinha palavras pra falar. Eu simplesmente abracei ele. Depois a gente foi pra sala, todo mundo sumiu da sala. E ficou só eu e ele conversando. Aí eu contei toda aquela história que minha Qual mãe contou foi a pra primeira mim. palavra que tiraste na boca? Até que enfim eu te encontrei. Uau! Qual é a mensagem que desejas deixar para ela? Para meu pai, Exato. te conhecer foi a melhor coisa que aconteceu naquele ano. Foi o meu presente de Natal. Eu te conheci no dia 25 de dezembro de 2023 e foi o melhor presente que eu tive. Depois que eu te conheci, eu senti que aquele vazio que eu sentia foi preenchido, porque eu nunca tive um pai na minha vida e o padrasto que eu tive maltratava a minha família. E é muito bom saber que você é uma pessoa
direita e anda pelo caminho certo e me dá melhores conselhos.